Gente, esse livro é simplesmente lindo, 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 certo? Só não gostei de uma coisa, gente. Se você for ler esse livro aí, não leia a introdução, tá? Porque tem spoiler até umas horas. Olá, pessoal. Meu nome é Yolanda Silva e hoje nós temos os livros lidos no mês de junho de 2026. Este mês também eu vou nomear esse vídeo de maratona de cirurgia, porque neste mês eu fiz uma cirurgia da DATM, né? Eu tinha um problema, o osso da face do maxilar estava tipo roendo, assim, roçando, porque um disco que tem entre eles tinha saído do lugar. Então, desse lado eu abri, fiz uma cirurgia aberta, eles colocaram o disco no lugar, e do outro lado eu fiz uma infiltração para resolver. Porque eu tive isso, né? Eu não conseguia mais abrir a boca, não conseguia comer, comecei a sentir dor. Teve um dia, gente, que eu senti dor comendo um pedaço de bolo. Então, eu estou me recuperando. Como vocês podem ver, o meu olho está baixo, né? Esse aqui, o meu olho é mais alto aqui. Mas devido à cirurgia, eu estou fazendo fisioterapia. Vou mostrar para vocês, viu? Eu consigo levantar só um lado do rosto, ó. O outro não vai. Como vocês podem ver, eu tento. Já tá mexendo aqui, né? Isso é bom. Então, eu ainda estou me recuperando. Então, se vocês virem essa diferença no meu rosto, é isso. Eu estou fazendo fisioterapia para que essa parte do meu rosto volte ao normal, né? Então, a partir desse mês, eu já separei livros novos, né, e lidos. Os livros novos eu gravei bem antes da cirurgia, porque foram os que chegaram no início do mês, eu não comprei mais. E agora, nós vamos ter os livros lidos nesse mês, tá certo? Então, gente, nesse mês de junho, o primeiro livro que eu concluí a leitura foi esse aqui, Tio Silas, né? Como vocês sabem, Tio Silas eu comecei a ler há um tempo, né? E é um livro, assim, gente, que me surpreendeu muito. Eu já li Carmila, de Karnstein, né? A Vampira de Karnstein, de Sheridan Le Fanu. Tem resenha aqui no canal, uma resenha bem antiga e bem pirotécnica. Eu até tentei me vestir meio vampiresca. Tem aqui, e eu amei Carmila. Só que Carmila é uma história rápida, uma história de vampira, né? Mais tranquilinha, assim, mais voltada para o terror. Mas esse livro aqui, ele é mais do que terror, gente. Ele é angustiante. Se for para definir isso aqui, eu definiria como angústia e falta de ar. A história aqui é simples. Nós temos a personagem Maud, que ela vive na Inglaterra, né, do século XIX, com o seu pai, né? O pai é bem excêntrico, vive trancado no escritório, não dá muita atenção à menina. E ela vive ali, né, no mistério, sem saber o que está acontecendo e tudo mais. Depois de um tempo, Maud, ela acaba recebendo a visita inesperada de uma professora muito sinistrona, que começa a atormentar o sossego dessa menina. Com o tempo, para piorar ainda mais a situação, o pai dela falece e ela é obrigada a viver com o tio. E aqui eu vou parar de falar, gente. O livro, ele vai sendo construído na base do suspense, das coisas cotidianas. Tipo, é o dia a dia mesmo que o autor vai fazendo com que aquilo se torne uma angústia, sabe? Num desespero. Então aqui você pode perceber essa mulher vivendo num cárcere privado dentro da sua própria casa, tendo a sua sanidade mental sempre em risco devido, né, essa opressão psicológica que as pessoas causam na vida dela. E o pior ainda é que são familiares, são pessoas da sua família que fazem isso. Então é um livro que você vai ficar angustiado do início ao fim e você só vai conseguir voltar a respirar normalmente na penúltima página, né? Que é quando o desfecho de todas as coisas aparecem. O segundo livro que eu li é Obras Completas, né? Aqui no Kindle. Essa é José de Alencar, Obras Completas. E vem todos os romances aqui. Na verdade, são 3 livros que eu coloquei aqui no Kindle, né? Que é obras urbanas, obras indianistas e obras regionalistas, né? José de Alencar, ele é um escritor, né? Do romantismo brasileiro. E ele, basicamente, gente, é quem criou a nossa literatura, né? Porque existia, sim, vários escritores antes dele, né? Que buscavam a identidade nacional, principalmente na poesia, mas já sendo um romance mesmo, no gênero romance, José de Alencar basicamente foi o grande escritor que, né, que de certa forma
ovacionado, que formou, que por meio das obras, né, foi pesquisando a nossa identidade nacional no século XIX. Imagine que o Brasil, né, teve a descoberta, ou né, invasão, como muitas pessoas falam. Os portugueses chegaram ao Brasil em 1500. Quando os portugueses chegaram ao Brasil, nós não tínhamos um mecanismo para livro. Não tinha uma comunidade leitora, não tinha escritores que escreviam, não tinha editoras que publicavam. Né? Então, o Brasil ali era, de um lado, os indígenas, do outro lado, os portugueses que chegaram aqui. Houve uma dinâmica de anos. E então, quando chega no século XIX, né, com a vinda da família real de Portugal para o Brasil, começou-se né, as famílias viverem aqui e a surgir a comunidade, né, geralmente os burgueses, as pessoas ricas começaram a ler, sabiam ler, e dentro dessas famílias também se formaram os escritores, né? José de Alencar é cearense, da minha terra, eu sou cearense, né? E ele vivia no Rio de Janeiro, estudando, tinha conhecimento de São Paulo, essas cortes, e ele começou a escrever os romances. Então, os indianistas, né, Iracema, o Guarani e o Birajara, são narrativas que mostram a identidade nacional antes da colonização. Na verdade, não antes, né? Por exemplo, o Birajara se passa antes da colonização. Iracema se dá no momento em que os colonizadores chegam ao Brasil, né? E o Guarani é o indígena já vivendo ali na fazenda, né? Peri, vivendo na fazenda de Ceci, e assim por diante. Então, aqui no canal eu tenho a resenha de O Guarani, tenho a resenha de... O Guarani, eu acho que eu não tenho. Eu tenho a resenha de Ubirajara. Mas eu acho que Iracema e o Guarani eu não publiquei ainda, porque eu li antes do canal. Mas eu vou reler e vou gravar vídeo aqui, tá? Mais para frente nós temos os romances urbanos, né? Que José de Alencar ele começa a escrever como vivia o brasileiro no século XIX. Então tem Senhora, que já tem resenha aqui no canal, Diva, que tem resenha aqui no canal, Lucila, que tem resenha aqui no canal. Tem outro romance também que eu já resenhei aqui no canal, que eu esqueci o nome agora, ai meu Deus, Encarnação, que é dele, que para mim é o maravilhoso, que é um romance que tem elementos góticos. Gente, o romance é delicioso, leiam, por favor. E agora, né, eu dando aula para os meus alunos, eu senti a necessidade de ler umas obras que eu não tinha lido ainda. Então, no caso, eu li 5 minutos, já está aqui no canal, li no mês passado, já gravei também aqui a resenha. Li agora, né, completando aqui, eu li Sonhos de Ouro, que eu vou falar para vocês agora, e A Pata da Gazela. Então, esses 2 livros que eu não tinha lido ainda dos urbanos, ou seja, os indianistas de José de Alencar, eu já li todos. Não tem resenha aqui no canal, mas vai ter. Inclusive o Guarani, gente, é uma obra tem muita aventura, gente. Vocês vão se apaixonar. E agora nos urbanos, faltava ler esses 2. Gente, eu concluí, agora eu já li todas as obras, né, urbanas de José de Alencar, ou seja, faltava só Sonhos de Ouro, li, acabou-se. Então, no caso aqui, A Pata da Gazela é uma história, né, que eu não quero falar muito aqui, porque eu vou gravar a resenha, mas é uma história que você pode resumir em uma parte pelo todo, né? O personagem, Horácio, o rei, o leão da moda, é um termozinho que eu fiquei até interessada depois, mas acho que o leão da moda é referência a pessoa assim, mais famosa, sabe, da corte, era a que mais bem vestida, né? Se apaixona por uma bota, gente. Ele se apaixona, ele tá ali na rua, de repente cai uma bota de uma carruagem e ele se apaixona por aquela bota, e é toda uma perseguição, ele vai investigando até chegar nessa moça, né? E aí tem todo um paranauê que vocês vão ter que assistir a resenha até o final para saber, porque no final primeiro eu faço a resenha, o resumo, faço uma análise, digo como o Enem pode usar e como você pode usar na redação do Enem. E por último, eu dou o final ali. Se você já leu, você fica até o final do meu vídeo e vai saber o spoiler, né? E agora, eu terminei de ler hoje, inclusive, dia 29, Sonhos de Ouro. Gente, que livro maravilhoso! Sonhos de Ouro é um romance escrito em 1872, né? E ele conta a história de Ricardo e Guida, né?
Guida, né, ela é uma rica, né, filha de Soares, né, um homem muito rico, um bancário, dá a entender. E aí, Horácio, ele é formado, ele é advogado e ele vive ali no Rio de Janeiro tentando fazer fortuna, enriquecer para casar com a sua prima Bela, que é uma menina desde a infância, né? Só que ali, o romance, gente, ele é muito gostoso, ele é muito lindo, porque a história, logo no início, nós vemos Ricardo contemplando a Rosa. Ele é muito romântico, ele é pintor. E ele tá ali, né? Ele é advogado, mas assim, artisticamente ele gosta de pintar. E ele está contemplando a Rosa, ele tem todo um diálogo sobre os sonhos de ouro, sobre o desejo de ser rico e melhorar de vida e tudo mais. E ali aparece a filha do Ricardo Soares, que é Guida. E a partir daquele momento começa uma relação, não sei se é Guida ou Guida, né, gente? Mas enfim. E ali começa todo um dilema entre esses dois personagens, né? E acontece outras tramas paralelas também, né? E aí você vai ter que assistir a resenha, né, do meu canal. Enfim, fica aí atento que vai sair a resenha no canal completo. Mas esse romance, gente, ele é lindo, maravilhoso. Porque ele vai contar histórias, essa história de uma forma leve, gostosa, mas ao mesmo tempo tem aquela pitadinha, né, um pouco de crítica social, né, na obra de José de Alencar. Não é o objetivo da obra dele, obviamente. Ele é um romântico, né? Mas ele tem umas pitadinhas ali, sabe, de realidade, de uma obra que aponta ali para os mistérios e problemas sociais do século XIX. Né? Então, esse aqui foi o romance urbano, o último que faltava ler, já li, agora estou zerada de romances urbanos de José de Alencar. E também eu li, né, nesta maratona de cirurgia, eu li a obra O Tronco do Ipê, né, que o Tronco do Ipê, eu vou mostrar para vocês, eu li partes no Kindle e partes no livro físico. E aqui está, obras que eu li. Gente, o que falar dessa obra aqui? Essa obra aqui já não é uma obra urbana, que no caso é regionalista, e falta ler muito. As obras regionalistas deles eu preciso ler, que é o Gaúcho, o Sertanejo, né? Enfim. E o Tronco do Ipê, pelo menos eu li. E Tio também, as que eu lembrei agora, né? Mas no caso aqui, Tronco do Ipê, o que falar? É a história de Mário. Mário, ele vive na fazenda, né? E lá nessa fazenda, dá a entender que o pai de Mário, ele era herdeiro também da fazenda. Só que em determinado dia, o pai dele acaba morrendo na fazenda e há um mistério na morte dele. Então aqui no livro, ele vai fazendo assim, uma parte da história se passa no presente, outros capítulos vão narrando o que aconteceu no passado, um flashback, e aí a obra vai se construindo. Nessa obra aqui você vê a descrição do início, assim, do início do primeiro capítulo, ele vai descrevendo a fazenda, a casa grande, vai descrevendo onde ficavam os escravos. E aí você tem uma visão bem abrangente de como eram as fazendas do século XIX, na época da escravidão no Brasil. E aqui a gente percebe assim que a relação um pouco meio familiar dos negros mas ao mesmo tempo narra como os negros sofriam. Tem várias coisas aqui interessantes, que inclusive, gente, no Enem, esse livro aqui é muito rico. Tem um capítulo lá que está acontecendo o Natal, né, os costumes de como era o Natal no século XIX, e tem uma parte lá que eles estão, os escravos já estão fazendo as danças deles, e há um diálogo entre Mário e outro personagem lá, que fala um pouco da escravidão. Inclusive, eu criei uma questão semelhante ao Enem para os meus alunos com base nesse texto. E talvez eu até traga no vídeo que eu vou gravar para vocês, o Tronco do Ipê, para vocês saberem um pouco mais sobre esse livro aqui. Inclusive, vai sair resenha no canal também. Uma resenha vai ser bem complexa, porque esse livro aqui não é fácil, gente, de falar sobre ele. Mas, enfim, no caso aqui, o que acontece nesse livro aqui? Mário, o dono da fazenda, ele quer casar Mário com a filha dele. E aqui a gente não entende por quê, mas no início da história, nos primeiros capítulos, não é spoiler, acontece que tem todo um mistério, né? A menina, ela vai para uma barreira de uma água, né, que tem lá, e ela quase se afoga, e Mário vai salvá-la, tentar salvá-la, e
Aqui tem um mistério, né, que a mãe d'água fica chamando a menina, e aí, se você quiser saber se a mãe d'água é real ou não, vai ter que assistir a resenha no canal. Mas, assim, esse livro aqui, ele é muito assim, ele dá uma suspense, uma coisa sobrenatural no capítulo, e depois ele quebra aquele clima geral. Inclusive, assim, eu fico imaginando, quando esse livro aqui, ele foi publicado em folhetins, ou seja, sai um capítulo no jornal, né, e depois, no outro dia, aparecia. Então, eu fico imaginando, principalmente nesse capítulo em que Mário, né, pula para salvar a menina, eu fico imaginando o pessoal esperando para ver, né, o que ia acontecer, porque ele deixa um suspense. Gente, eu achei muito cinematográfico. Agora, sim, quando ele salva, né, a menina e o pai quer casar. Tá, mas ele não quer casar com a menina, tem todo o mistério. Então, o livro gira em torno disso, sabe? E aqui eu vejo que esse livro tinha um potencial tão maravilhoso, mas ele se perdeu, sabe? Infelizmente, se perdeu não. O livro continua maravilhoso. Maravilhoso. Eu amei o livro, principalmente por essas nuances em relação a como vivia as pessoas nas fazendas, né, do século XIX. Mas um livro que tinha potencial para algo mais. E, sabe? Mas enfim, acho que a gente lê o livro com essa visão agora, né, do que poderia ter sido, porque eu achei esse livro com os aspectos góticos, tem algo insólito em relação ao tronco do ipê que está cortado lá, né? Então tem muita coisa assim que, ai gente, poderia ter sido um livraço. Mas assim, a gente poderia, nossa, tantos enredos dariam certo aqui, mas enfim, a construção é linda, o livro é lindo e espero que eu consiga terminar todos os regionalistas aqui. Agora vamos para os livros que estão em andamento nesse mês, né? Que eu me propus a ler e eu consegui ler. Foram esses, inclusive só livraço, né, gente? Só livraço, tirando a pata da gazela, que eu achei é um ótimo livro para você usar no Enem, gente, tá? Para usar na redação do Enem, ele é maravilhoso. Mas assim, para ler, ele não me atraiu tanto, sabe? Sonhos de Ouro, maravilhoso. O Tronco do Ipê, maravilhoso. Agora, 5 minutos, A Pata da Gazela, eu fiquei um pouco assim. Mas são romances rápidos, acho que ele queria, né, publicar no folhetim para ganhar o dinheirinho, não quis muito gastar muita energia no livro. Mas enfim, os livros que eu estou lendo, Gerúndio da Leitura, Wilkie Collins, né, que é A Pedra da Lua. Gente, esse livro aqui, eu vou dizer para vocês, eu quero muito ler, sabe? Porque eu gostei do narrador, gostei muito. Mas assim, a história é tão surreal que, sabe? Porque aqui conta a história eu não sei nem falar o nome do narrador, gente, mas eu vou aprender. Ele é tipo um mordomo na casa de uma mulher, que eu esqueci inclusive o nome dela aqui, pra você ver, né, como a leitura tá me prendendo. Mas assim, a leitura está me prendendo, mas o problema é que são muitos nomes e eu fico doidinho. E aí, ela recebe de herança de um primo dela, Frank, ele vem entregar a Pedra da Lua, que é um diamante gigante. Só que aparecem uns indianos, né, que são tipo ilusionistas, na propriedade, e parece que eles estão atrás do diamante. No momento aqui da narrativa, tem um almoço em que ela recebe esse diamante, e aí ela vai sentar e falar, e de repente esses indianos aparecem. Então, assim, como se trata de uma narrativa assim muito, na minha concepção, fantasiosa, né? Eu, assim, estou amando, porque o narrador aqui, gente, eu não vou saber falar o nome dele, mas eu vou aprender e vou falar para vocês, tá entendendo? Mas o narrador aqui, ele é apaixonado por Robinson Crusoe. Então, sempre que ele tem algum dilema, ele vai lá, fica folheando o livro para saber o que é que ele vai fazer da vida. E eu me apaixonei porque ele é um leitor. Então, acima de tudo, o narrador é um leitor. Mas assim, essa questão da fantasia é um pouco assim, sabe? Que me deixa um pouco aí. Eu poderia estar lendo um livro mais realista, que mostrasse a realidade. Enfim, mas vamos continuar. Esse aqui eu quero terminar. Não sei se eu vou conseguir terminar no mês de julho, tá? Porque eu vou voltar a trabalhar, muita coisa para fazer. E ele é um pouco longo. E eu leio, como ele não tem no Kindle, aí eu tenho que ler de forma física. Acaba que eu não consigo adiantar muito essas leituras, sabe? No Kindle, no instante eu termino, porque toda noite, antes de dormir, eu tenho 1 hora, 1 hora e meia de leitura.
Então, adianto muito. Mas os livros físicos eu só pego um tempinho quando eu tenho tempo antes de dormir. É isso. O segundo livro, eu não consigo ficar, gente, sem ler o livro gótico. Não dá. Eu tenho que ler um livro gótico, porque eu tenho a ambição de escrever um romance gótico, então eu gosto de, né, ler mais sobre isso. O gótico da vez é Rebecca, de Daphne du Maurier, e aqui a narradora é em primeira pessoa, e ela vai contar a história dela, que se passa em Madeleine, né, que é uma casa gótica. É interessante que os ingleses, né, eles dão nome às suas mansões, às suas casas. Então, aqui no caso, é Madeleine, e a narradora começa contando que teve um sonho que tinha voltado para essa casa, e a casa está totalmente decadente, destruída. E aí, ela começa a contar a história como uma memória, né? Ela tem esse sonho e começa a contar a história dela. E aí, nós vamos, no momento aqui, nós estamos em um hotel, né, no capítulo que eu estou, e ela vai contando. É interessante, gente, que essa história aqui eu conheço indo voltando, certo? Porque tem um filme antigão do Hitchcock que conta essa história. Tem um filme também, que acho que foi lançado há uns 3 anos atrás na Netflix, que também conta essa história. Então eu conheço a história. Mas assim, eu nunca tinha lido o livro. Eu tenho ele na versão em espanhol. Eu até comecei a ler em espanhol, mas ele estava um pouco mofado, pegou mofo. É uma edição bem mais... Parece que ela pega bem a umidade, sabe? Aí eu comprei agora recentemente e vou ler nessa edição da Darkside, inclusive uma edição maravilhosa, tá, gente? Uma coisa perfeita. Olha só, o livro é todo bonitão, tem essa folha essa lateral pintada. Gente, esse livro é simplesmente lindo, 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 certo? Só não gostei de uma coisa, gente. Se você for ler esse livro aí, não leia a introdução, tá? Porque tem spoiler até umas horas. A edição, gente, é de Nilsen Silva, editora, né? E ela, infelizmente, dá muito spoiler. Então, assim, para quem já conhecia a história como eu, tranquilo, saber dos detalhes, né? Até do que acontece, porque eu já conheço a história. Então, na verdade, eu quero entender as nuances do romance, da construção da própria escritora, né? Mas, assim, para quem nunca leu a história, pegar um spoiler logo de cara, talvez não goste. O próximo livro que eu estou lendo em doses homeopáticas é esse aqui. Eu estou agora na página, tá marcada aqui, 55. Esse livro aqui eu estou lendo devagar, gente, porque às vezes eu leio um pouquinho. A gente, quando lê narrativas, a gente quer terminar logo, mas aqui são poemas e reflexões. E aí acaba que a gente não tem, assim, né, muita curiosidade para terminar logo. Mas, assim, eu terminei de ler os romances da Anne, né? E, gente, quanta angústia que a gente vê nos romances de Anne. Tem alguns poemas que, gente, solidão, não é nem solitude, é solidão mesmo. E aí, mas eu estou amando os poemas, eu não sei se eu vou gravar um vídeo, uma resenha sobre os poemas, porque eu acho muito complexo resenhar, falar sobre poemas, mas talvez eu fale de alguns poemas que eu achei interessante, tá? O próximo livro, eu tenho que terminar o projeto esse ano de ler todos os livros da Anne Radcliffe e das Irmãs Brontë. Talvez eu não consiga terminar os das Irmãs Brontë, então... O da irmã Brontë da vez é O Professor, de Charlotte Brontë. Eu acabei de ler Villette. Gente, que paulada foi aquele livro. Que livro sensacional. Um livro bem angustiante também. E é isso, né? Mas maravilhoso. Pessoal, projetos ambiciosos para o canal, que eu não sei se eu vou conseguir. Eu estou pensando seriamente em resenhar esses 2 livros aqui. Eu estou lendo, relendo, né? E eu quero ver se eu gravo um diário de leitura desse livro aqui, né, bem de forma teórica. E esse livro aqui, eu gravei uma resenha sobre as estruturas antropológicas do imaginário de Gilberto Durand há muitos anos. E muita gente comentava naquele vídeo, perguntava sobre alguns conceitos de Durand. E eu, na época, terminando meu mestrado, depois do doutorado, eu não tive tempo de fazer esses vídeos. E eu deveria ter me esforçado para ter resenhado durante a graduação, o mestrado e o doutorado, porque na época as leituras eram frescas, eu estava descobrindo. Mas, enfim, talvez eu vou fazer agora, né, para que eu não me arrependa no futuro. E porque esses livros são muito interessantes. Eu quero fazer várias análises aqui no canal, usando a teoria dele, porque eu sou apaixonada. Gente, eu sou apaixonada demais por esse teórico, pelo universo do imaginário. E é sobre isso que eu quero falar, e eu espero que vocês gostem. Então, talvez, no próximo... vídeos, eu vou fazer alguns vídeos teóricos explicando a teoria do imaginário.
Primeira coisa que as pessoas me pediram foi para explicar o que vem a ser imagem. E neste livro aqui, Gilberto Durand, logo no início, ele vai explicando o que é imagem, o que é imaginário, né? Esse livro aqui, gente, ele é um pouco difícil, tá? Às vezes eu fico com medo de resenhar os livros de Gilberto Durand pela complexidade, não só para qualquer pessoa. E como ele às vezes flertam com a área de exatas, filosofia da ciência, eu não entendo muito, aí eu fico um pouco com medo. Mas o que eu não entender, fazer o quê? É isso. Livros que provavelmente eu vou abandonar durante esse mês, gente. Por quê? Porque, né, é a vida. Outro livro também que eu estou lendo no Kindle, agora lendo no Kindle, é o livro Quando o Céu Invade a Terra. Eu vou mostrar aqui para vocês assim e vou gravar aqui, não sei se vocês estão conseguindo ver. Vou deixar ele aqui na tela, ele tá 69% fogos, né, gente? Quando o Céu Invade a Terra, gente, eu preciso fazer short, alguma coisa sobre esse livro, falando de cada capítulo, porque é um livro, gente, maravilhoso. É de Bill Johnson, ele é um pastor. O livro, Quando o Céu Invade a Terra, é do pastor Bill Johnson. Ele tem vários vídeos aqui, né, legendados, dublados, e tem inglês também no YouTube. E a pregação dele é maravilhosa, e eu sou apaixonada por esse pastor. Desejo muito um dia ir nos Estados Unidos para ouvi-lo pessoalmente, porque eu sou apaixonada. E esse livro, gente, é maravilhoso. Eu vou ver se eu consigo, vai ter resenha dele, mas eu vou ver se eu gravo os vídeos separadamente. São João, Campina Grande, Paraíba, é fogo, gente, com força. E também tem a Copa, né, gente? Desculpa aí. Esses são os livros que estão em andamento, né, que provavelmente vocês irão ver resenhas no canal. E agora vamos para os livros que eu provavelmente irei abandonar. Abandonar sim, né, gente? Durante esse mês de julho não vou conseguir lê-los. Talvez sim, talvez não. Mas enfim. O primeiro é esse aqui, é Memórias de Subsolo, de Dostoiévski. Não consegui dar adiantamento na leitura, porque eu tenho os meus projetos, tipo de ler os romances, todos os romances das Irmãs Brontë, todos os romances de Anne Radcliffe, porque eu tenho essa questão de fazer uma pesquisa em relação ao livro gótico. Aí acaba que Dostoiévski é um livro que, por mais esse daqui seja pequenininho, ele exige fôlego. Talvez eu não consiga levar. O próximo livro que eu vou ter que deixá-lo para frente é esse de Bill Johnson também, que é Momentos Decisivos, no Kindle, gente. Eu estava super lendo ele rapidão. Aí, quando acabou os livros, a parte, né, tinha que comprar, aí o preço do livro estava mais caro do que o livro físico, eu comprei o livro físico. Só que o livro físico, como eu já falei para vocês, eu acabo demorando mais a ler, porque eu não tenho tempo de ler no trabalho, na escola. Aí eu leio alguns minutinhos antes de dormir, e eu acabo, né, me preparando com a higiene do sono, apago tudo, e quando eu vou, levo só o Kindle e acaba aquilo que eu estou lendo. No Kindle eu leio mais rápido. Esse aqui vai ter que esperar mais um pouco. E o outro livro que eu tinha colocado também para ler na maratona, né, era esse aqui, que esse livro aqui, gente, na verdade eu tenho um projeto aqui de anos nesse canal, que é ler a obra de Dostoiévski cronologicamente. E o próximo da cronologia é essa obra aqui, né, só que eu não sei se eu vou conseguir colocá-lo. Eu vou ver, gente, se eu consigo levá-lo para o trabalho, porque eu preciso ressuscitar o projeto de ler Dostoiévski. Eu preciso ler toda a obra de Dostoiévski antes de Jesus me levar para a glória. Eu amo Dostoiévski, eu acho que ele é maravilhoso. No surto eu tinha colocado de ler Isabel Allende, né, A Casa dos Espíritos, porque eu assisti a série e achei maravilhosa. Mas, gente, obviamente não deu, né? Não deu para ler durante o mês de junho. Mesmo eu estando cirurgiada e estando em casa, eu tinha que fazer fisioterapia todo dia, eu tinha que ajudar a cuidar da minha filha, não deu. E também eu queria muito ler, né, 100 Anos de Solidão, para analisar as imagens, mas não deu também. Então vamos fazer o seguinte, é porque quando eu assisti as duas séries, gente, A Casa dos Espíritos e a 100 Anos de Solidão, e eu me apaixonei pelas imagens, então eu queria ler os livros e analisar as imagens à luz da teoria do imaginário. Só que não deu para lê-los. E está tudo bem, gente. Essa é uma coisa que hoje em dia, aos 41 anos de idade, vou completar 42 agora em julho, isso é uma coisa que eu aprendi na minha vida, é respeitar o tempo. E quando eu não gosto de um livro, eu deixo ele ali. Eu sei que um dia eu vou lê-lo.
porque todo livro que eu começo é a questão de honra, é terminar. Acho que o único livro que eu nunca vou terminar na vida é talvez A Biblioteca da Meia-Noite. Nossa, que livro que não tive paciência. Então, assim, mas os outros livros provavelmente eu vou terminar de ler, sabe? Então, é isso. Foram os livros que eu li, que foram maravilhosos, os livros que eu estou lendo, né? E eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e aguardem as resenhas. Todos eles irão aparecer aqui, as resenhas, né? Provavelmente o próximo que já está pronto, já está programado no canal para o dia 11, é Tio Silas, tá? Depois vai sair A Pata da Gazela, depois Sonhos de Ouro e depois Troncos do IP. Por quê, gente? Esses livros mais simplesinhos, vou gravar a resenha rapidinho. Pata da Gazela, acho que 5 minutos já tá, A Pata da Gazela. Sonhos de Ouro. Agora o Tronco do IP, tem algumas nuances que eu quero comentar, né, que vai demorar um pouco mais a resenha, né? Mas é sobre isso. Espero que vocês tenham gostado e tchau para vocês. Até a próxima.